Então, desejo a todos muito boa noite, começando oficialmente a nossa primeira webconferência do curso Práticas Extensionistas com base na inovação social. É um curso FIC, né, de formação inicial continuada, nesse caso. E é um prazer enorme recebê-los, estarmos todos juntos agora, principalmente num momento bastante importante, singular e exclusivo que nós estamos passando, né? E a temática nunca foi tão, talvez nunca tenha sido tão destacada como nos momentos atuais. Então, acho que vem muito a calhar essa nossa webconferência e é sempre muito legal a gente poder ter esses momentos para compartilhar e também contar um pouco de como que a gente está encontrando soluções inovadoras para vivenciar essas transformações que nós estamos passando, tão drásticas, né? Então, sejam muito bem-vindos. Agradeço de coração a participação de vocês. Como eu estava falando, em tempos de Covid, a inovação social está realmente muito destacada, e aí tem se disseminado em todo o globo, como a gente tem percebido, várias iniciativas. Talvez nunca tenha tido um momento em que todos os seres, todos nós, juntos, buscando soluções para um mesmo problema, né, para um mesmo desafio. Então, nesse sentido, várias soluções, ou várias iniciativas, vamos dizer assim, surgem na direção da inovação social, na perspectiva da inovação social. Veja que eu não estou aqui chamando de inovação social, mas na perspectiva, com os pilares, com o alicerce, com alguns princípios da inovação social. E aí trago para vocês algumas delas aqui, só para a gente já instigar, fazer um aquecimento aqui para a nossa webconf de hoje. Não sei se vocês viram, isso foi notícia que saiu no jornal, o resultado dessa pesquisa saiu no jornal hoje, que o Reino Unido conseguiu juntar, se eu não me engano, 11 mil profissionais da saúde em 24 horas, profissionais que estavam aposentados. Então, a gente sabe a dimensão que é e a força que tem tido esse desafio, e a resposta da sociedade, dos vários atores da sociedade, tem sido também pronta em vários casos, várias cidades, vários locais. Esse é um exemplo, né? Eu só estou aqui fazendo esse momento inicial de contextualização da inovação social relacionada aos tempos de crise que estamos passando, tá? Outro exemplo aqui bem interessante é dessa ajuda aqui de idosos lá em Pernambuco, agora trazendo um pouco para o Brasil, né? A questão da companhia por telefone, para reduzir essa dificuldade que é também as questões de saúde mental geradas pelo isolamento. Essa muito linda, acho que vocês viram, muitas delas também estão acontecendo aqui no nosso estado, ou foram originadas aqui no estado. E essa se proliferou Brasil afora, que é a disponibilidade, a gente se colocar à disponibilidade, as pessoas mais jovens, para fazer as compras, né, para os idosos. Esse aqui é uma matéria num site aqui de Santa Catarina, né, do Diário Catarinense. Essa outra, não sei se vocês viram, é muito legal também, que já tem uma relação direta com a extensão, falando aqui do nosso curso, né? Então, a gente já está misturando extensão, eu estou sublinhando aí na tela de vocês, com inovação, justamente pela mobilização que gerou na comunidade acadêmica para gerar uma solução o mais rápido possível, nesse caso, para esse mesmo desafio na produção de máscaras 3D. Então, um grupo de servidores e
de ambas as instituições, né, da UFSC e o IFSC, unindo forças para desenvolver essas máscaras. Ah, legal, Michele. Aí no Paraná também? Uhum. Então são algumas coisas. Com certeza vocês devem estar acompanhando aí uma dezena de outras, né? De outras mobilizações, outras iniciativas que esse grande desafio está nos conduzindo, de certa forma pressionando também, né? Então são muitas ações, são muitas transformações radicais. Não foram poucas as falas. Boa noite, Justino. Seja muito bem-vindo. Não foram poucas as falas que nós vimos nos jornais, os noticiários, acerca de como a gente está percebendo que um detalhe, um movimento, uma mudança pequenininha, longe de nós, nos afeta e o quanto que a gente está conectado. Então, talvez seja mais um dos grandes efeitos de despertar um pouco mais essa ampliação, dessa expansão da consciência, da unidade, da nosso senso de unidade, e que a inovação social, no final das contas, já vem tratando isso há um bom tempo, né? Como uma missão global, e a importância dessas microações, numa perspectiva íntima mesmo, pessoal, iniciando lá na nossa estrutura psicológica e nos nossos pensamentos até se transformarem nessas ações, e que de fato uma pequena ação, nesse caso voltando para o corona, né? Eu estou tentando fazer mais uma vez, estou buscando fazer correlações com esse, e não podia deixar de ser, né? Com esse grande desafio que estamos vivendo, com a própria inovação social, para dar o gancho para a nossa aula de hoje, tá? Para quem chegou agora. Mas, como eu vinha falando, a inovação social, ela e como está disponível lá no Moodle, para vocês em todo o material de estudos, é um campo científico muito vasto e que já tem aí alguns anos de vida, diria algumas décadas de vida, e inclusive com vários centros de inovação social espalhados por todo o território mundial, por todo o globo. Então, apesar de a gente estar sentindo mais, talvez na pele, por esse efeito absurdo desse grande desafio, a temática da inovação social, que vai na direção da busca por soluções de interesse comum, por novas soluções para os problemas sociais, para os grandes desafios sociais, em todas as áreas, já existe há muito tempo, mas agora, nesse momento, está super presente e que bom, né? Muito pertinente para a gente transformar por meio dessa crise, ainda mais. Então, com base fundamentado nessa introdução, eu vou passar aqui o cronograma, o roteiro, a sugestão para a nossa pauta de hoje, e em seguida vou passar a palavra para a nossa colega Raquel, que também é servidora do IFSC, acabou de defender a dissertação dela. Eu tive a honra de fazer parte da banca da dissertação. Foi um trabalho maravilhoso, e é engraçado como a questão da sincronicidade, né, do Jung, como a gente não se conecta por acaso, e a defesa dela foi bem recente, aí o curso começando, aí acabou acontecendo todas essas coisas do coronavírus, e agora a gente está aqui juntos. Então, é muito legal, Raquel. Te agradeço por estar aqui e tu poderes compartilhar os teus conhecimentos conosco também. Ela vai trazer bastante essa questão complementar aos fundamentos de inovação social, uma abordagem bem conceitual também, para trazer ainda mais consistência para o que a gente tem lá no Moodle. Acredito que vocês já estejam estudando ali naquele nosso módulo 1, que é compreendendo a inovação social e a extensão, e o objetivo dessa webconferência é oferecer outra visão, alguns conhecimentos complementares ao que a gente tem lá. E aí, nesse sentido, eu trouxe a Raquel para nos ajudar na webconferência de hoje. Tá? Já vou passar a palavra para ela. Então, aqui eu já me apresentei.
Opa, oi Eliane, tudo bem? Tá em Jaraguá? Legal. Depois eu vou apresentar um pouco do histórico da construção do curso de maneira bem rápida. Isso depois a Raquel falar. Ah, eu esqueci de dizer uma coisa. Sugeri a participação da Raquel agora no começo, justamente para a gente não ficar segurando ela e ela poder fazer a contribuição e depois a gente já libera a Raquel, tá? Então aí depois eu vou voltar para esses tópicos aqui que estão na pauta. São eles: a apresentação do curso e o histórico, falar um pouco, a gente já está aí acho que talvez na sétima oferta desse curso, então já tem um caminho que nós percorremos e cada oferta é um aprendizado, a gente procura melhorar. A participação de vocês nas atividades, aí nós, uns grandes objetivos, isso também de maneira bem rápida, vamos fazer um overview, um sobrevoo no Moodle e ver o que vocês já estão, o que a gente já está produzindo, o que vocês estão trabalhando. E o que vem por aí seriam as próximas atividades. Então é o que está previsto para a nossa webconferência de hoje. Tá ok? Tranquilo até então? Certo? Podemos tocar? Posso, Raquel? Responda aí, por favor. Professor Igor também está aqui? Meu Deus do céu. Sim, obrigado, Fabiana. Michele. Ah, pô, agora sim, agora eu gostei. Obrigado por responder. Vocês sabem que, eu não sei se vocês trabalham, atuam como profissionais, como educadores por meio da EAD, como professores, mas tem esse desafio da gente ter o feedback, né? Às vezes tu fica aqui e não sabe se o pessoal está de fato escutando ou compreendendo, eventualmente. Então é bem legal se vocês puderem sempre dar um ok aí no chat, eu vou agradecer muito. Até, ainda mais em momento de isolamento social. Estou aqui na sala, aqui, ó. Não sei se vai dar para ver. Ó, aqui na sala de casa. Sentado na banqueta onde a gente come. Dei uma improvisada aqui na sala. Raquel, então, passo a palavra para ti. Podes apresentar, essa apresentação é uma apresentação que a Raquel usou na defesa da dissertação dela e que estuda principalmente um projeto de inovação social, que é o projeto Cidades Invisíveis. E ele é maravilhoso. A gente estava conversando antes, agora há pouco. É um projeto que está fazendo uma ação forte também agora para o coronavírus, né, Raquel? É verdade, eles estão com uma ação bem bacana. Posso começar então, Douglas? À vontade. Como o Douglas colocou, eu acabei de apresentar a minha dissertação. Eu fiz a dissertação, aliás, eu fiz o mestrado no programa de administração da Unisul e eu também sou servidora do IFSC. Então, na minha pesquisa, eu abordei o projeto Cidades Invisíveis, né? O título da pesquisa é Cidades Invisíveis, os percursos das ações de um projeto de inovação social. Douglas, só pode botar em módulo de apresentação para mim, porque não está aparecendo. Passei agora. Obrigada. Desculpa, pessoal. Então, vocês podem ficar bem à vontade de fazer perguntas durante a apresentação, né? Então, contextualizando um pouco da pesquisa, né? O Brasil ele se caracteriza por ser um território onde a extrema pobreza ela atinge cerca de 26,5% de pessoas, que sobrevivem com cerca de 5,5 dólares, que é a linha de pobreza considerada para países no mesmo estado de desenvolvimento que o Brasil. E o que acontece? A pobreza em si, ela não significa exclusão social, mas ela é o mais forte índice que a gente tem dessa exclusão. E isso faz com que essas pessoas elas sejam empurradas para as margens da sociedade e não tenham acesso ao exercício da cidadania. Não que a exclusão social ela não aconteça no campo também, mas o que acontece é que as cidades elas acabam se tornando um palco de excelência para isso, porque o tecido urbano ele consegue mostrar melhor essa fragmentação do espaço. E dentro desse contexto, a gente tem uma realidade em que a gente tem muitas pesquisas sobre a inovação tecnológica, né? A inovação tecnológica ela começa a ser pesquisada com mais profundidade já com Schumpeter, porque ele defende que a inovação tecnológica ela é uma forma
das empresas conseguirem agregar valor econômico, porque tu consegue produzir um novo produto, um novo processo, fazer melhorias nos existentes. E, por outro lado, a inovação social ela é um campo um pouco mais recente. Como Douglas colocou, a gente já tem algumas décadas de pesquisa sobre esse assunto, mas perto da inovação tecnológica ainda é um tema novo. E o que que ela tem de diferente da inovação tecnológica, né? Assim, para começar, é a questão do tipo de valor que ela consegue gerar. A, a inovação social ela tem a capacidade de gerar valor social e que é para atender a necessidades de todos. Enquanto a inovação tecnológica ela vai atender as necessidades de quem tem acesso a ela. E uma coisa bem interessante da inovação social é que ela pode acontecer em qualquer campo da sociedade, no Estado, nas comunidades locais, famílias e outros grupos sociais, como o próprio Douglas lembrou ali naquele início, na contextualização, que a necessidade ela vai fazendo com que a sociedade se mobilize de algum jeito para tentar resolver esses problemas que não são resolvidos ou porque as empresas não têm interesse exatamente naqueles problemas por não ter um ganho econômico, ou porque o Estado não consegue dar conta ou às vezes é ineficiente em algum campo, né? E nesse contexto vem o projeto Cidades Invisíveis. Ele nasceu da experiência pessoal do diretor do projeto, que ele começou a visitar favelas aqui da região da Grande Florianópolis para fotografar. E isso acabou mobilizando ele, até porque essa não era a realidade dele. Ele vem de uma família de classe média, então ele não tinha contato com esse tipo de realidade. E isso provocou nele o movimento de fazer alguma coisa por aquelas pessoas, né? Então, o Cidades Invisíveis, ele é um negócio social que comercializa camisetas e outros produtos que levam a marca do projeto para arrecadar fundos para promover ações sociais nessas comunidades. Quando eu idealizei a pesquisa, né, a principal comunidade que eles tinham atuação é o Frei Damião, que é uma das favelas maiores do estado e com pior índice de desenvolvimento humano. Então, dentro desse cenário, surgiu o meu problema de pesquisa, né? Como é que as ações do projeto Cidades Invisíveis elas podiam ser consideradas como uma inovação social? Então, por objetivo geral, eu propus de analisar as ações do projeto Cidades Invisíveis como uma inovação social, e para atingir isso, eu estabeleci 3 objetivos específicos. Descrever as ações do projeto Cidades Invisíveis, identificar nas ações do projeto Cidades Invisíveis componentes que se caracterizam como inovação social e compreender as ações do projeto Cidades Invisíveis no contexto dos objetivos da ONU para o desenvolvimento sustentável. Então, a inovação social ela é um assunto que ela é pesquisada por diversas áreas do conhecimento, não é restrito só à administração, como vocês estão vendo aqui nesse curso também, né? Mas geografia, psicologia, sociologia, o design tem estudado também esse conhecimento, mas por ser um tema que está bastante fragmentado em diversas áreas, ele ainda precisa de mais pesquisas para consolidar as abordagens, os conceitos, metodologia de pesquisa, né? E a minha pesquisa ela teve pretensão de contribuir com isso, de lançar novas perspectivas sobre os processos de empoderamento e de autonomia que acontecem com as pessoas que são socialmente excluídas e que são atendidas por projetos sociais. A contribuição prática da pesquisa ela foi no sentido de compreender o tipo de mudança ou de transformação social que esse tipo de inovação é capaz de gerar para uma comunidade. E também o estudo também teve como contribuição prática de dar visibilidade para as pessoas que têm as identidades negadas por não terem acesso aos serviços básicos, aos direitos sociais, e que não conseguem exercer sua cidadania porque são socialmente excluídos. Então, o principal teórico que eu um pouco para falar sobre a inovação social é o Paulo Binetti, um pesquisador ali do Rio Grande do Sul, e ele traz um conceito de inovação social como que ela objetiva gerar valor social para construir novas relações sociais, que ela é um processo colaborativo, coletivo, e que o desenvolvimento e o aprendizado dela ela se dá entre todas as partes envolvidas na inovação social,
e o conhecimento que ela gera, ele é para ser difundido para todos, né? Principalmente quando ela consegue alcançar resultados positivos. Existem outros conceitos sobre a inovação social, né? Mas eu trouxe um que eu utilizo bastante no meu trabalho. Então, o Binet, ele traz 5 dimensões para diferenciar a inovação tecnológica e a inovação social. São 5 dimensões que ajudam a gente a compreender por que elas são diferentes e qual tipo de benefício que ela consegue gerar para a sociedade, né? No campo de valor, a inovação social, como a gente tinha comentado antes, ela consegue gerar valor social para os beneficiários, enquanto que no campo na inovação tecnológica, ela tem como principal objetivo é gerar o valor econômico, mesmo que gere alguma melhoria de conforto para as pessoas, mas nem todas têm acesso a isso, porque tem a questão de despender dinheiro para ter acesso a isso, né? Como estratégia, a inovação social, ela busca que haja cooperação mútua para promover as mudanças sociais, enquanto a tecnológica, ela está voltada para o imperativo do caráter competitivo de mercado mesmo. A inovação social, ela tem por locus ser uma ação conjunta entre os atores que promovem a inovação social e os beneficiários, e ela tem como uma característica também ter menos recurso financeiro que uma inovação tecnológica, e ela mobiliza mais esforços locais, enquanto a inovação tecnológica ela vai gerar vantagem competitiva, ela tem mais dinheiro para poder investir nesse tipo de pesquisa, e ela consegue manter um desenvolvimento e expandir uma empresa no mercado, né? Enquanto a difusão do conhecimento, a inovação social, ela precisa que o conhecimento seja difundido. É muito interessante que outras organizações, outras comunidades possam aprender com aquelas experiências. Enquanto na inovação tecnológica, se busca pela proteção do conhecimento, porque isso é uma diferença, faz diferença na sobrevivência da empresa no mercado, né? Isso que vai garantir o caráter competitivo dela. E na dimensão do processo de inovação, a inovação social, ela é um processo de construção social, ela é colaborativa, ela envolve os atores, os beneficiários, ela está voltada para a coletividade e ela busca desenvolver a habilidade e a potencialidade das pessoas para que se consiga alcançar a mudança social, né? E ela ainda consegue mover novas estruturas de relações sociais. Enquanto que na inovação tecnológica, ela é voltada, como eu falei anteriormente, para a oferta de um novo processo de produção, de um novo produto ou serviço, para a competitividade da empresa. Ela consegue ser desenvolvida em etapas mais definidas e mais possíveis de serem controladas num processo de gestão. Enquanto que esse controle não tem como existir na inovação social, por ser algo mais espontâneo. Obrigada, Justino. Eu espero poder mostrar isso para vocês até o final da exposição, né? E por ser um conhecimento, a inovação social, por ser um conhecimento que está fragmentado em diversas ciências, tem autores que vão pensar que a inovação social está no resultado que ela consegue gerar, e tem autores que pensam que ela está dentro do processo, né? E durante a revisão da literatura, o que mais me pareceu condizente com os dados e com a realidade que eu vi, com outros autores que eu li, foi que, na verdade, ela se trata de uma combinação de resultados e processos. O problema é que quando ela só se volta para resultados, ela ganha um caráter muito utilitarista, sabe? Parece que não consegue gerar, de fato, uma mudança para aquelas pessoas que são atendidas, que o que importa é só o resultado que chega. Então, a finalidade social ela tem que ser combinada com o processo, que a finalidade seria o resultado, né? E ela tem que enfocar as características participativas e colaborativas próprias desse tipo de inovação que é a inovação social. E para poder atingir os objetivos da minha pesquisa, além da própria referencial teórico sobre a inovação social, eu também fui buscar um pouco sobre empoderamento. E o principal autor que eu trago sobre empoderamento é o Paulo Freire. Ele tem uma obra que foi publicada em 1967, que é onde ele começa a falar
que ele vai falar do significado do empowerment, em inglês, né? Que, na verdade, se trata do processo de libertação das pessoas das relações de dominação. É à medida que elas conseguem criar algum tipo de consciência crítica, que elas conseguem se ver capazes de causar alguma transformação no mundo, de se sentirem atores daquele mundo, de poderem ser autores da própria história. Né? E isso também é claro que é possível no âmbito pedagógico, né? Que o empoderamento ele é um movimento de desenvolver a consciência do ser humano, de modo a promover a liberdade dele e poder de participação na sociedade. E esse empoderamento não é algo que a gente possa exatamente fazer pelas pessoas ou dar para alguém. O que a gente pode fazer é criar condições para que o empoderamento aconteça. Então, existem níveis que esse empoderamento ele pode acontecer. Ele pode se dar num nível individual, intrapessoal, que é quando o sujeito começa a se perceber autor da sua própria história, que ele se percebe possuidor de recursos para que ele consiga fazer escolhas na vida dele. Existe um empoderamento organizacional, que é quando uma organização dá esse tipo de oportunidade para as pessoas que estão ali envolvidas e elas poderem tomar decisões. E existe o empoderamento comunitário, que é quando a própria comunidade ela consegue promover ações dentro dela para que as pessoas consigam ter esse tipo de participação. Um outro autor que eu utilizei bastante também é o Amartya Sen, ele é um economista indiano, e ele vai muito ao encontro do pensamento do Paulo Freire, embora ele não fale de empoderamento especificamente, né? O Sen, ele compreende que a questão do desenvolvimento ela está muito ligada à questão da liberdade das pessoas, né? E o que implica em obstáculo para essa liberdade são as condições em que elas vivem, que seja a pobreza econômica, a carência de serviços públicos. Isso priva o sujeito de exercer a liberdade dele de escolha, o que o Paulo Freire vai dizer na questão do empoderamento. Então, o SEM ele considera que existem 5 tipos de liberdades, que são as liberdades políticas, as facilidades econômicas, as oportunidades sociais, as garantias de transparência e a segurança protetora. E daí isso nos remete à questão da exclusão e inclusão social, né? Que é onde é a forma que essas barreiras acabam se materializando para a gente na realidade, né? Então, o processo de exclusão social, eles são os entraves que limitam o sujeito e que na nossa realidade eles vão se materializar na forma de discriminação, na falta de oportunidades de emprego, na marginalidade, na falta de qualificação, nas doenças, no medo da criminalidade, no isolamento geográfico. E a inclusão social, ela é um movimento no sentido contrário, ela busca assegurar as pessoas que elas, em situação de pobreza ou de alguma forma de exclusão social, elas possam alcançar os recursos necessários, que elas possam ter participação ativa dentro das condições consideradas normais para o tipo de sociedade em que elas vivem e que consigam participar das dimensões econômica, social e cultural daquela sociedade, né? A inclusão social e a exclusão social, elas acabam sendo conceitos que elas estão ligadas por uma dualidade. E a inclusão social ela pode ser compreendida como um movimento educacional, social e político para que as pessoas sejam respeitadas e nas diferenças e consigam ter a segurança do exercício de seus direitos de forma consciente e responsável. Né? E para falar um pouquinho dessa dualidade entre um conceito e outro, se vocês observarem aqui na figura, ficou até um pouquinho claro aqui, mas os problemas que acabam sendo barreira na exclusão social, tanto como solução, elas aparecem também na inclusão social. E nesse contexto daí eu trouxe a questão do desenvolvimento sustentável, porque é um tema que está em alta, que é um movimento dos países em tentarem unir esforços para se contrapor aos problemas que a gente vem sofrendo, né? O primeiro movimento ali foi dos objetivos do milênio, que eram 8 objetivos, só que eles tiveram alguns problemas porque esses objetivos eles não estavam alinhados à realidade de cada país.
E depois, então, em 2015, vem os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E eu trouxe isso de fundo para poder analisar os cidades invisíveis dentro desse contexto, né? Como que esse projeto ele podia colaborar com esses objetivos, né? E uma outra questão importante que muda ali dos objetivos do milênio é que os ODS eles têm 169 metas dentro desses 17 objetivos. Essas metas elas são colocadas a nível nacional. Então, que os países precisam buscar para tentar atender, né? Os países que firmaram ali o acordo junto com a ONU, que são consignatários. E dentro desse contexto da ONU, eu busquei em dois autores indianos, o Gupta e o Vejni, uma abordagem que eles trazem a questão do desenvolvimento inclusivo. Por que acontece? Quando eles analisaram os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles viram que tinha um grande perigo daqueles objetivos ainda se voltarem muito para a questão do desenvolvimento econômico e deixarem um pouco de lado a inclusão social. Então, com base na leitura deles, do material da ONU, assim, eu consegui construir uma tabela que eles identificam 13 objetivos do desenvolvimento sustentável que tem relação com a inclusão social. Esse material vai ficar depois disponível para vocês. E que realmente a gente pode pensar em uma perspectiva de desenvolvimento que fuja um pouco dessa questão só do econômico. Estou passando um pouco. E dentro desse aspecto, né, que eu não poderia deixar de falar, que é a questão dos negócios de impacto social. Né? Assim como a inovação social, ele também é um tema bastante diversificado. Né? Existem várias correntes, várias formas dessa abordagem, mas existem três principais correntes, que é a europeia, a norte-americana e a de países considerados em desenvolvimento, que Ô, Raquel, principalmente ali... Oi, uma desculpa. coisinha só para fazer umas conexões, é o Douglas falando, para Ah, fazer sim. algumas conexões com o nosso conteúdo lá do Moodle, aproveitar que tu chegou aqui Uhum. nesse slide e está trazendo aqui negócio de impacto social. Não sei se já chegaram a ver, turma, os nossos estudantes, colegas, lá no nosso livro tem lá na parte do vídeo que está gravado sobre inovação social, eu trago um pouquinho esse conceito de quais atores da inovação social. E para resgatar também um pouco do que tu falou, Raquel, que ela é feita em todas as esferas sociais. Né? As inovações sociais são geradas e mantidas por atores de diversas esferas, né? Tanto o setor da iniciativa privada, a esfera pública, terceiro setor e demais organizações da sociedade civil. Então, qualquer indivíduo ou organização é um potencial gerador de novas soluções sociais nessa perspectiva. E aqui isso, Michele, eu trago alguns exemplos também. Isso aí. E aqui, só para marcar, né, para destacar, e aqui a Raquel, ela está trazendo um desses atores, que é uma organização, uma empresa, um negócio social, um negócio de impacto social, uma empresa social. Tem algumas diferenças de terminologia, mas de maneira geral seria esse um dos atores lá que consta no nosso livro. Pode continuar, Raquel. Perdão por te interromper. Não, tudo bem, eu acho bem importante fazer isso, né? Até porque tem a questão de correlacionar o conteúdo que eles estão vendo no material deles do curso também. A gente tem que aproveitar esse momento. Então, como eu estava falando, existem três principais perspectivas, né, para se conversar um pouco sobre a questão dos negócios sociais ou empresas sociais, que é a europeia, norte-americana e a de países considerados em desenvolvimento. A europeia e a dos países considerados em desenvolvimento, até que elas guardam algumas semelhanças entre si, né? Mas a norte-americana ela é a que se diferencia, é um pouco diferente, porque enquanto as outras duas colocam o lucro como econômico, como não sendo um objetivo principal da organização, a americana ela está mais voltada para a preocupação de como é que a gente vai gerar renda, né? E não tem tanta preocupação de como esse lucro vai ser utilizado, se vai ser utilizado só para questão daquele projeto social, para aquele fim social que aquela organização é envolvida, ou se vai gerar lucro também para os acionistas, né? E a europeia principalmente o Yunus, que é
que é o principal autor que eu acabo utilizando no meu trabalho, eles pensam o negócio social no sentido de que o lucro social ele não deve existir. Aliás, o lucro econômico ele não deve existir, porque a organização ela tem que concentrar os esforços dela em gerar lucro social. Então, ela precisa da parte de investimento, da parte de gerar receita, para que seja possível manter as atividades daquela organização, para que seja possível atingir o objetivo daquela organização, né? Então, e como qualquer empresa, ela também precisa ter dinheiro para custear as operações dela. É admissível que se pague salário, que se tenha prolabore, mas não é admissível que se gere dividendos ou que se gere lucro para os acionistas. Pelo menos dentro dessa perspectiva, né? Aí o principal autor ali é o Yunus. E o interessante do Yunus, eu não sei se isso também é tratado no material de vocês no curso, mas o Yunus ele foi um precursor nesse tipo de negócio, porque ele vem de uma experiência com a Índia, em que ele fundou um banco que foi voltado para oferecer empréstimos para as pessoas mais pobres. E o objetivo maior do banco não era ganhar os juros em si, mas ajudar com que essas pessoas conseguissem desenvolver os próprios negócios e conseguissem gerar renda e conseguir sair da condição de extrema pobreza que viviam. E isso gerava um comprometimento das pessoas em devolver esse dinheiro para o banco. E foi uma experiência muito rica, assim. Ele até ganhou o Nobel da Paz por conta disso. Né? E, bom, como eu conduzi uma pesquisa científica, deixa eu só um momento. Respondendo um pouco, Fernando, cada organização ela se dá de uma forma. O que acontece num negócio social se eu olhar dentro de uma perspectiva do Yunus? Na perspectiva dele, o capital ele vai vir da iniciativa privada, do indivíduo que resolveu abrir aquele negócio. Né? Na europeia, ela já as formas de financiamento. Eu posso ter, sim, financiamento do Estado. Eu não preciso ter só uma empresa também. Eu posso ter uma fundação. Já o Yunus, ele defende que não. Que tem que ser no formato de empresa para não... Porque ele não acredita que a filantropia por si só, ela consiga gerar algum tipo de mudança social, sabe? Então, por isso que não é uma fundação, por isso que não é uma ONG, pelo menos na perspectiva dele. A europeia não, a europeia já admite outros formatos de organização. Então, como se trata, né, de uma pesquisa científica, tem que falar um pouquinho também do caminho metodológico que eu segui para poder fazer a pesquisa, né? Então, eu sigo um paradigma interpretativista, né, que é a lente com qual eu analiso aquela realidade. Eu usei o método indutivo, é uma pesquisa qualitativa. Eu usei como coleta de dados a pesquisa documental, a entrevista semi-estruturada e observação participante. Foi um estudo de caso único. Eu usei como horizonte de tempo transversal, que eu comecei lá em 2012, que é quando o projeto Cidades Invisíveis ele começa as ações dele. E fui até a minha coleta de dados, que finalizou ali no comecinho de 2020, né? Então, a minha amostra de dados ela foi intencional, eu usei como uma estratégia de seleção de entrevistados a técnica de bola de neve, que essa técnica ela consiste que um entrevistado vai indicando o outro, né? E, por objetivo, foi um estudo exploratório e descritivo, e para analisar esses dados, eu usei a análise de conteúdo. Então, eu tive 18 entrevistados, né? Eu entrevistei moradores ali da comunidade Frei Damião, na própria favela. Eu entrevistei voluntários e parceiros do projeto, que isso foi uma coisa que inicialmente eu ia entrevistar só voluntários, mas no decorrer da pesquisa fui vendo que os parceiros eram bem importantes também de serem pesquisados, e o diretor do projeto. Então, o meu objeto de estudo é o projeto Cidades Invisíveis, né? Ele tem como um mote maior a questão da fotografia e da arte. Ele é uma marca social. Quando eu comecei o estudo, a principal favela que ele atendia ali, a comunidade em risco social que ele atendia, é do Frei Damião, né? Ele até tem algumas atuações em outras comunidades e agora eles também estão indo atender um pouco mais ali
o Morro da Mariquinha, a comunidade de Chico Mendes e o Monte Cristo também. Mas isso eu vou entrar em detalhes um pouquinho mais para frente na discussão dos dados. E, aliás, essa é uma das fotografias do projeto que mais me toca. Essa fotografia ela também virou arte, ela virou uma camiseta depois, né? A partir dessas fotografias que eles fizeram das pessoas, eles convidaram artistas plásticos para poder ressignificar a fotografia, utilizar ela para virar estampa para as camisetas. E eles já lançaram algumas coleções com essas camisetas, né? Então, o projeto Cidades Invisíveis, eles desenvolvem ações que são de impacto social em comunidades em situação de vulnerabilidade da região da Grande Florianópolis. As ações, elas, como eu coloquei, aconteciam prioritariamente no Frei Damião, ali na Palhoça. Um dado interessante ali dessa comunidade é que ela foi uma comunidade que ela foi relegada por muito tempo. Ela começou com uma ocupação de pessoas vindas de diversas partes do estado ou até do país que encontraram naquela área um lugar propício para começar a ocupação em si. Só que era uma área que tanto o município de São José e o município de Palhoça, que são vizinhos, elas relegavam, elas não davam importância. Então aquela comunidade ficou à mercê muito tempo. Até que eu acho que foi ali no final de acho que entre 2006 e 2008, mais ou menos, a Palhoça resolveu assumir como parte do município de Palhoça. E o projeto Cidades Invisíveis, eles também têm parcerias com outros projetos sociais que são desenvolvidos em outras comunidades, que é o caso do Centro de Educação Popular, CEDEP, que faz parte do Instituto Vissogró, e ele fica na comunidade de Monte Cristo, Florianópolis. Tem um outro também que eles apoiam, que é na comunidade do Jardim Gramacho, que é em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E o Cidades Invisíveis ele começou as atividades em 2012, né? As ações inicialmente elas eram bem mais assistencialistas de resolver questões que uma família precisava de uma cesta básica, precisava de material de higiene, precisava de colchão, né? Isso foi uma coisa que foi sendo construída de virar uma empresa social, um negócio social. E hoje eles se identificam como um negócio social e uma marca social, né? Então a renda deles vem de camisetas, de acessórios e de outros produtos que levam a marca deles, né? E eles usam todo o lucro realmente para custear as ações de impacto social na comunidade. Uma das características que eles tinham era uma incubadora social que chamava Bonsai, né? Que eles ofereciam cursos para as mulheres da comunidade, que eram cursos de bordado, de customização de roupas, em parceria com voluntários e outras organizações, né? E dentro das ações de impacto social, eles também tinham ações que são de promoção à saúde, de atenção às gestantes e crianças, de tratamento de doenças infecciosas, para encaminhamento de exames, questão de saúde bucal, de controle de zoonoses, porque eles perceberam que os bichos que não eram bem cuidados, os cachorros, os gatos, não eram bem cuidados ali da comunidade, eles também acabavam transmitindo doenças para as pessoas, né? E que, como um outro ser vivo, também merece cuidado. Eles fizeram melhorias em torno ali da comunidade onde eles atuavam, a promoção de ações de lazer, de caráter cultural e informacional. Então, durante a minha pesquisa, analisando as 18 entrevistas, né, eu pude identificar que eles são um negócio social que se alinha mais com a perspectiva de fato do Yunus, né? Eles têm um propósito social que realmente é utilizar a questão do lucro para reverter nessas ações, né? E eles são, na nossa jurisdição, né? Eles são registrados com CNPJ certinho, e eles são registrados como uma microempresa. E uma questão que apareceu que foi bem reforçada durante as entrevistas é que realmente não tem a distribuição de lucros ou de dividendos. Então, as formas de captação de recursos, além da questão das vendas dos produtos da marca, né? Outra coisa que apareceu durante as entrevistas foi que eles promovem ações, são eventos culturais e outras campanhas colaborativas para tentar arrecadar algum material ou recurso que eles estão precisando para alguma ação específica. E
eles também contam com a manutenção com um valor mensal de R$ 500 para a manutenção, e esse dinheiro é oriundo de cerca de 10 empresas. Deixa eu voltar aqui a pergunta da Michelle. É que uma ONG é uma organização não governamental, então ela não tem a questão de gerar fins lucrativos para ela. O que acontece numa empresa social? Ela gera o lucro. Só que esse lucro, em vez de voltar para quem seria o acionista, ele reverte tanto para as ações que aquela organização faz, que é o objetivo social daquela organização, quanto para a manutenção do próprio negócio. E tem a questão também que, por ser uma empresa social, ela não participa de editais de governo, alguma coisa assim, para conseguir um outro tipo de financiamento. O financiamento vem das atividades dela, é diferente de uma ONG. Nesse sentido, eu não sei se deu para compreender, né? Então, a forma que eles comercializam os produtos é pelo sítio eletrônico do projeto, e eles também têm duas parcerias aqui em Florianópolis com duas lojas físicas. Uma fica no norte da ilha, ali no Primavera Garden, e uma no sul da ilha. E também nos eventos que eles organizam, eles também levam os produtos deles para vender. Uma característica dessa organização é que o gerenciamento desse negócio ele acaba sendo centralizado todo no diretor do projeto, né? Inclusive o processo de tomada de decisão, a criação das coleções, os acessórios, como vão ser as ações do projeto, os serviços que são necessários os outros serviços são necessários para a manutenção da empresa em si, elas são terceirizadas por outras empresas, para outras empresas, né? Eles fizeram uma tentativa de criar um comitê social dentro do Cidades Invisíveis para conseguir tomar decisões conjuntas e ter um caráter mais democrático nesse sentido, de como o recurso que eles conseguem seria destinado dentro das ações sociais, quais seriam priorizadas, né? Mas por uma questão de que conta muito com o trabalho de voluntariado para conseguir realizar essas ações, até as agendas também das pessoas em si, né? Eles não conseguiram levar esse comitê muito para frente, ele durou cerca de 4 meses. Então, o Raquel, Cidades Invisíveis. Oi? posso também dar mais uma pausa aqui, fazer mais uma conexão com o nosso conteúdo? Sim, Mais por um favor, destaque. Douglas. É maravilhoso essa parte que a Raquel está trazendo do comitê, que aparentemente é uma coisa boba dentro das instituições. A gente tem colegiados, tem comissões, tem comitês de gestão que assessoram as empresas, né? Mas aqui, quando a gente fala de uma iniciativa, um caráter de inovação social, tem um princípio que sustenta, que é a participação da comunidade ao longo do processo, desde a tomada de decisão, da concepção das ações, do planejamento do que deve ser feito, até de fato a execução do serviço ou do desenvolvimento do produto e a avaliação. Então, para a inovação social, dentro dos conceitos que a gente traz lá no livro, e também, mais uma vez, fazendo esse link com o que a Raquel está trazendo aqui agora, quanto mais o negócio social, ou vamos chamar o projeto ou iniciativa de inovação social, tiver estruturas sistematizadas que permitam a participação constante ou uma maior participação da comunidade, principalmente os beneficiários, que são atendidos pela própria proposta, né, pelo próprio projeto, melhor. E aí eu já conecto com o nosso livro lá quando a gente conecto com a extensão, com os conteúdos da extensão, lá, os conceitos da extensão. Para quem já deu uma olhada no nosso livro, vai lembrar que tem uma diretriz da extensão que chama interação dialógica, né? A dialogicidade na educação e na extensão tem a relação com, numa iniciativa oferecida pela instituição de ensino superior, pelo Instituto Federal ou pela universidade, na hora de conceber essa proposta, em que a comunidade acadêmica vai entregar, ou melhor, vai construir uma solução para algum setor externo à instituição de ensino, um dos princípios, uma das diretrizes importantíssimas é que
haja uma aproximação desde o início da construção dessa proposta. E que essa proposta, a universidade ou o Instituto Federal, enfim, que os servidores, os alunos, os professores conversem com o ambiente externo, vamos imaginar que seja uma comunidade ou que seja até mesmo uma empresa, e busquem essa solução, o planejamento, desde o planejamento. Percebam que a grande, o que eu estou querendo chamar atenção aqui está principalmente voltado para o planejamento, né? Desde o planejamento, digamos assim. Porque normalmente o que se vê dessas ações que as universidades e os institutos federais fazem? A gente planeja, concebe a ação dentro dos muros da instituição de ensino, da instituição de educação, e depois vai lá, oferece e executa e entrega, né? Ou oferece, faz uma oficina, faz uma capacitação, ou cria um produto de extensão, enfim, todas as formas lá que a gente vê, todos os tipos, a tipologia da extensão. Mas destacar dessa principal relação da inovação social com a extensão, que é a participação de vários atores e principalmente os beneficiários desde a concepção da proposta. E aí se relaciona fortemente a inovação social com essa diretriz que é a interação dialógica. Tá bom? Desculpa, Raquel, só para reforçar. Aqui eu estou combinando, então, o conceito de extensão com inovação social. Destacando lá no livro. Valeu. Não, obrigada também, Douglas. Até tu me lembrou de um detalhe importante que é importante para quem está assistindo, né? É que esse esforço ele começou. O diretor do projeto ele não tem formação na área de gestão, a formação dele é em outra área, e começou por um esforço individual. Então, e até também chegar ao ponto de ser empresa, tem muita dificuldade ali. Ele enfrenta as dificuldades do cenário econômico como qualquer outra empresa enfrenta, seja a questão da alta tributação, seja a questão também de oscilação de mercado. É um negócio pequeno, então ele não produz em larga escala como seria uma grande fábrica, como as nossas aqui do Vale Têxtil, uma Hering, alguma coisa assim. A produção dele é menor, né? E então ele enfrenta muitas dificuldades que são próprias também da questão do mercado da venda do produto. Mas é claro que a gente está agora voltando para o caso aí do projeto Cidades Invisíveis, do comitê. Esse comitê social ele teria participação de representantes, de líderes ali da comunidade, né? Essa é a ideia, para eles participarem do que seria oferecido, de como que seria o produto, quais que seriam os produtos mais interessantes, enfim, ele provavelmente várias tomadas de decisões fariam parte desse comitê. Só que aí a Raquel depois vai trazer da dificuldade de fazer a manutenção desse comitê. Por um lado, se por um lado esse tipo de comitê ele gera de fato um engajamento das pessoas, porque à medida que a pessoa vê que a opinião dela vale, né, ela se sente contemplada, se sente escutada, ela vai se engajar e vai somar, vai se dedicar para participar, né, das ações. Por outro lado, é difícil de tu ter de fazer a manutenção desse tipo de comitê e sensibilizar as pessoas para essa compreensão da importância desse engajamento, né? Então é realmente uma coisa não é simples de conseguir e de fazer esse trabalho realmente participativo e democrático, né? De envolver os atores da sociedade. Mas é só mais um adendo aí. Então, o Cidades Invisíveis ele conseguiu estabelecer parcerias com outros projetos, além daqueles que eu citei inicialmente na contextualização da minha pesquisa, que apareceram ali no levantamento de dados, que teve o projeto Geração do Chico, o Volunteer Vacations, o AEBAS, que é um outro projeto desenvolvido aqui também na região, o projeto Canudos, que é desenvolvido no Nordeste, o Ateliê Corte e Costura Forte Severina, entre outros, né? O Cidades Invisíveis, ele conseguiu ver um grande potencial ali também em conseguir promover apoio para outros projetos, né? E esse apoio ele se concretiza tanto na forma de recursos financeiros e materiais, em estabelecer parcerias para a consecução das ações, seja para conseguir professor, seja para conseguir um espaço, para conseguir a manutenção de algum equipamento que eles precisam, a própria questão da divulgação, a promoção de curso de capacitação, e entre outras coisas que esses outros projetos também precisam para conseguir ser agente de mudança social onde eles atuam. Então, essa foto que eu trago aqui, ela é da incubadora social Consai. Ela foi inaugurada
em julho de 2018. Eu participei dessa inauguração e foi um espaço que eles alugaram de um morador que ele tinha ali antes na comunidade um bar, e eles transformaram no espaço para promoção de cursos para as mulheres ali da comunidade do Frei Damião. Nesse dia foi realizado especificamente uma oficina de pintura em tecido, que vieram dos professores que têm empresas voltadas para isso, que comercializam produtos disso, e vieram ali na comunidade para ensinar as mulheres. E dessa oficina também participaram as crianças, assim, e a questão da própria reforma daquele espaço, ela envolveu também os moradores da comunidade, que ali uma das preocupações do projeto é utilizar a mão de obras deles também, porque eles sabem, tem pedreiro, tem gente que tem algum conhecimento em serralheria, ou tem gente que quer trabalhar, quer ter uma outra fonte de renda, e ali também constitui uma oportunidade de um aprendizado para essas pessoas. E a questão artística desse espaço, ela foi toda feita por artistas plásticos da Grande Florianópolis. Por exemplo, a fachada, ali onde aparecem os olhos, que lembra a questão das cidades invisíveis, né? Por exemplo, é do Tiago Valdi. A questão, o muro ali também é do Rodrigo Level, e depois também tiveram outras intervenções artísticas, né? E só que o que, que aconteceu? Agora, no final de 2019, o dono do imóvel ele pediu o espaço de volta. Então, esse espaço físico em si, eles tiveram que fechar. Só que outra coisa que aparece durante a minha pesquisa também é que eles pensam no bonsai não só como essa estrutura física que nesse momento não vai poder mais ser oferecida dessa forma, né? Mas uma questão de ideia. Então, por exemplo, é o que eles fazem junto com o projeto CEDEP, que é ali no Monte Cristo, onde eles mantêm dentro do CEDEP um espaço onde são oferecidas oficinas de costura. E a ideia toda do bonsai também veio, tanto quanto a estrutura, quanto a ideia por si só, é que o projeto Cidades Invisíveis, eles querem, em algum momento, conseguir produzir toda a coleção de roupas dentro dessas comunidades. Esse é um projeto bem ousado, não é fácil. Eles fizeram uma experiência ali dentro do Frei Damião, numa coleção de inverno, para customizar roupas com os bordados que as mulheres tinham aprendido, né? Não foi um processo fácil, porque assim, não sei se vocês conhecem ali ou não, mas a comunidade realmente é muito carente. Então, tem toda uma outra questão de capacitação, além do próprio bordado, que tem que vir, que é com o próprio manuseio do material. Então, eles investiram cerca de 30 mil reais nessa primeira coleção, só que eles acabaram perdendo muita peça pela questão do manuseio, porque o que que acontece? Quando a gente vai botar um produto desses à venda, né, tem uma questão de qualidade ali envolvida. E quando no manuseio a gente acaba sujando. E às vezes é alguma coisa que para a gente pode ser imperceptível, mas para a hora de vender um produto isso faz diferença. E muita peça teve que ser perdida porque mesmo com a lavagem eles não conseguiam recuperar para botar à venda, né? Mas, por outro lado, se para os Cidades Invisíveis aquela primeira experiência ali ela não foi tão efetiva economicamente, na minha pesquisa eu descobri que para aquelas mulheres isso fez muita diferença. Ela constituiu uma outra fonte de renda, porque elas foram devidamente remuneradas por isso. Ela constitui uma oportunidade de estabelecer laços sociais com outras pessoas, com as voluntárias que vinham ali dar aula para elas, de conhecer gente diferente, de outras realidades. E elas também me relataram que esses laços ela continuam até hoje, mesmo o Bonsai não estando lá, elas ainda têm contato. Tanto a moradora me relatou isso, quanto o voluntário me relatou a mesma coisa, né? Além da própria questão de oferecer cursos ali, no Bonsai também começou a acontecer uma outra ação, que é o Descobrincando, que foi o envolvimento de um curso pré-vestibular, com esse espaço também, com Cidades Invisíveis, que eles começaram a oferecer aulas para as crianças aos sábados. Então, acontecia com uma frequência quinzenal, e as crianças podiam participar das atividades ali, era dos 9 aos 13 anos, né, que é o público que eles conseguiam atender, e as crianças iam descobrindo alguma pergunta que o professor colocava de um determinado conteúdo,
ao longo das aulas. Então, tudo envolvia alguma atividade lúdica, assim. E para eles também era novidade aquilo que esse curso conseguia oferecer, sabe? Por exemplo, de materiais diferentes que eles podiam ter contato. E até mesmo para os professores voluntários ali foi bem importante, porque é um contato com uma realidade também que eles não estão acostumados. E até o próprio cursinho conseguiu incentivar os alunos aí. Teve aluno que quis ir lá e oferecer alguma oficina, mesmo não ter sido o propósito inicial do cursinho, mas eles abriram as portas também para o aluno que queria participar. E para ajudar a manter a frequência das crianças, né, tinha a questão de que ao final do mês, a família que mandasse a criança para lá e tivesse a frequência integral ganhava uma cesta básica. E para essas famílias também foi percebido como uma oportunidade, tanto de ser um reforço escolar, porque essa relação acabou mudando ao longo do tempo, chegava no final da aula e elas levavam dúvidas das aulas para também conversar com os professores. E também a questão que as mães começaram a perceber também como um local seguro para a criança ir. Porque que acontece ali no Frei Damião é que o pedaço ali onde estava instalado a cidade a incubadora do bonsai, ela é um espaço mais tranquilo, mais elevado. Tu vai chegando para o meio da favela, é onde a questão do tráfico e da violência ela começa a se intensificar mais. Então, existe a preocupação das mães ali quando as crianças estão chegando ali pelos 10, 12 anos, que a criança se envolva com esse tipo de atividade. Então, também representava tinha essa outra questão envolvida nisso, né? Então, voltando um pouquinho da ideia do bonsai, né? Que eles querem que o bonsai ele seja itinerante, que ele não é só lugar, que ele consiga trazer transformação social tanto para uma comunidade aqui em Santa Catarina, como uma no Rio de Janeiro, ou, ou, ou no caso do Projeto Canudos, no Nordeste, né? Que o objetivo maior é conseguir capacitar as pessoas e aumentar o potencial. E isso vem também da ideia do Yunus. Em determinado trecho da obra ali do Yunus, ele compara as pessoas a bonsai. E o bonsai, ele é uma semente, como de uma outra árvore, que, que cresce com bastante altura e tal, consegue dar frutos maiores. Só que o que acontece? Isso depende das condições que são dadas para aquela árvore, se ela vai ser um bonsai ou se ela vai ser uma árvore maior. E a mesma coisa acontece com as pessoas. Se as pessoas vão ter oportunidades ou não de poder desenvolver suas potencialidades. Claro que tem gente que consegue furar a barreira social e ir além pelos seus próprios esforços, mas a gente sabe que essas pessoas são exceção, não são regra. E também uma outra experiência dentro do Cidades Invisíveis, que foi bem interessante, eles desenvolveram uma coleção de pulseiras, de braceletes, por mulheres da comunidade, ali no Frei Damião. Então, eles levaram uma designer de joias para ensinar a fazer a pulseira, e foi uma coisa que foi aprendida rápido. E uma das entrevistadas me relatou é que nessa época que começaram as pulseiras, né, o marido dela estava desempregado e ela tem muitos filhos e eles estavam sobrevivendo com a Bolsa Família. A Bolsa Família ajudava, mas é claro que pelo aquele número de filhos e mesmo que fosse um só, aquele dinheiro não seria suficiente para a manutenção da família, né? Então, aquele recurso foi super importante ali na família dela, tanto que o marido dela aprendeu também a fazer a pulseira, para ajudar ela, para eles conseguirem produzir mais, né? E outra coisa também que o marido dessa moradora e de uma outra aprendeu foi a questão do bordado, que é uma atividade na sociedade vista tipicamente como feminina, mas que eles gostaram de fazer e tiveram a curiosidade e furar essa barreira da questão de associar um gênero a uma atividade, né? E um deles relatou que hoje gosta bem mais de fazer bordado, mais por uma questão de hobby do que uma questão necessariamente de renda. Então, que aquela atividade constituiu uma novidade na vida dele. Essa aqui é uma foto da divulgação do produto da coleção de inverno, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui ampliar um pouco. Esse aqui é um moletom que foi produzido lá e que tem bordado tanto na lateral quanto aqui na frente, que foram produzidos por essas mulheres, né? Inclusive, essa coleção ela tem uma questão interessante que a parte de fotografia dela ela foi feita dentro da comunidade do Monte Cristo.
Eles foram até a comunidade do Monte Cristo para fazer a questão fotográfica de cenário, utilizaram também pessoas, contrataram também pessoas da comunidade, além de modelos, para poderem fazer o lookbook dessa coleção, de fazer as fotos de divulgação. Então, bem interessante, assim, uma coisa que aparece muito forte é a questão de como Cidades Invisíveis eles conseguem articular pessoas de diversas áreas da sociedade, assim. Raquel, olha que massa, galera. A Raquel está falando aqui, mais uma vez, na perspectiva da inovação social, e agora vou trazer a perspectiva da extensão. No nosso livro também, nas diretrizes da extensão, tem uma diretriz que tem tudo a ver com o que a Raquel acabou de comentar, que é conseguir envolver vários atores da sociedade em uma proposta, em uma mesma iniciativa. Alguém, por acaso, agora valendo 5 pontos, alguém, por acaso, saberia dizer qual que é essa diretriz lá do nosso livro? Diretriz da extensão? Se eu não me engano, é a segunda diretriz. A intersetorialidade. Isso aí. Eu acho que ela tem mais de um termo que está lá, né? Eu acho que é intersetorialidade, Iomara. Se eu não me engano, tem esses dois termos, interprofissionalização e intersetorialidade. Eu acredito que tem mais de um termo lá junto, mas o termo que eu uso é intersetorialidade, para remeter justamente essa relação entre os setores, né? Obrigado, tá? Beleza, Raquel? Só para fazer mais uma conexão com as diretrizes da extensão. Manda bala. Legal, Douglas. Vamos lá. Então, eu trouxe também 2 relatos aqui das moradoras, né, para questão de fortalecer a questão do achado científico na minha pesquisa, né. Por exemplo, uma moradora, ela relata assim, davam aula para gente aprender e ter a própria renda da gente. E só eu, e só eu. O meu marido, ele estava desempregado, ele perdeu o emprego, né. Então, deu um para o diretor do projeto, ele começou a fazer os bordados e as pulseirinhas e perguntou se eu me interessava. Aí eu falei que sim, né. Dali em diante eu já comecei, já era uma ajuda. Uma outra moradora, um relato de uma outra moradora, né? Ah, eu aprendi a bordar. Eu não sei como é que eu aprendi a bordar e parei para aprender e ficar ali paradinha bordando. Eu consegui isso. Ajudava financeiramente, ajudou. Era um dinheirinho que entrava. Eu ia para o mercado, comprava comida que faltava para as crianças, ajudava bastante isso. Era muito bom. E, bom, voltando um pouquinho aqui, uma outra coisa que eu percebi é que a questão do bonsai ter precisado sair dali foi uma questão que hoje faz muita falta ali para os moradores, né? E que mesmo elas não fazendo parte ali daquele comitê social, mesmo as cidades invisíveis, eles não terem conseguido ainda chegar num ponto de envolver as pessoas também na decisão, eles envolvem bastante na questão da execução das atividades e tanto que o apoio ali de algumas famílias foi essencial para que eles conseguissem desenvolver as ações, tanto as ações de caráter mais de impacto social, ou mesmo de início ali, que eram um pouco mais assistencialistas, é, como as outras questões do próprio bonsai. Eles tinham também contratado uma pessoa da comunidade para ajudar a gerenciar ali o bonsai quando o professor vinha para dar alguma oficina. Eles também tinham prática de yoga, então tinha uma pessoa ali da própria comunidade que recebia ali, que cuidava do espaço, né, por exemplo. E isso fez muita diferença na vida delas, assim. Que uma questão que é bem importante da inovação social, que ela é diferente da tecnológica, é que não necessariamente ela precisa ser uma coisa nova em si. Ela tem que ser uma coisa nova para aquela comunidade que está recebendo aquela solução. Não precisa ser uma coisa que ainda não tem disponível no mercado, mas que para aquelas pessoas aquilo é inacessível ou que elas não conhecem, né? Então, para ajudar ali a atingir o primeiro objetivo do, da minha pesquisa, né? Então, eu organizei ali as atividades que eles têm de impacto social no projeto Cidades Invisíveis, que o primeiro objetivo era descrever as atividades em si, né? Então, organizei pela área da urbanização, que tinha a ver com as questões de intervenção artística na comunidade, nas comunidades carentes. Eles convidam artistas plásticos também para fazer essas intervenções artísticas. Uma bem recente que teve, que foi noticiado, né, no NSC Notícias, foi ali no Morro da Mariquinha, que eles convidaram
uns 16 artistas plásticos, salvo engano meu, para pintar ali uma parte da comunidade, desenhar os grafites. Na comunidade do Frei Damião, eles construíram uma praça pública num lugar onde era abandonado, que tinha mato, que tinha lama naquele trecho, né? Ajudaram também na construção de casa para o morador que tinha perdido. Eles conseguiram construir. Essa casa até foi um ponto interessante, porque ela acabou sem querer causando discórdia, porque a casa, na verdade, teve a adoção de uma das madrinhas do projeto. O projeto ele também conta com madrinhas que são artistas de reconhecimento nacional. E uma delas doou dinheiro para essa família especificamente. E daí eles conseguiram construir a casa. Isso gerou um pouco de discórdia, porque dentro da comunidade, às vezes, começa a confundir um pouco até que ponto é obrigação do projeto e até que ponto é realmente. As pessoas às vezes não sabem diferenciar entre a obrigação e a intenção do projeto, às vezes, né? Eles construíram um parque para as crianças, eles colocaram acesso gratuito à rede de internet lá, e essa rede ainda está funcionando. Eles pavimentaram ruas ali numa parte que eles chamam de beco, e isso é bem importante para aquelas comunidades, porque gerou um aumento de qualidade de vida ali para as pessoas que vivem no entorno, e eles têm planejamento de continuar a pavimentação ali. Porque o que acontecia? As crianças saíam de casa no dia de chuva, elas acabavam chegando sujas no colégio porque pegava lama no meio do caminho, né? Também promover a colocação de lixeiras, né? Na questão de saúde, eles têm ações de promoção de saúde, de prevenção de doenças, de tratamento odontológico, controle de zoonoses. Na questão de educação e cultura, eles promovem tanto sessão de cinema, de levar a criança no espaço do cinema, quando eles conseguem alguma parceria, e também apresentações de teatro, né? Como também levar o cinema para dentro da favela. Eles têm a Kombi Cultural, que ela serve também de biblioteca, e onde acontecem atividades de contação de histórias, mas que também é um lugar, é o que ajuda eles também a promover essa sessão de cinema. A questão de música, que eles levam para a comunidade, então sempre que tem uma ação maior, que envolva, até às vezes quando envolve alguma data especial, tipo Dia das Crianças, Natal, eles também fazem questão de levar músicos. O próprio Descomplicando, que eu comentei acima, as aulas de yoga, que foi uma questão muito interessante, que até uma das entrevistadas ela relata ali que como isso foi interessante levar para a comunidade, pela questão de que é o tipo de atividade que ela é cara para essas pessoas terem acesso, né? Que às vezes o patrão deles tem acesso e eles não. Então é uma atividade que ela acaba sendo elitizada e que foi levada para dentro da comunidade gratuitamente. A questão da capacitação de oportunidade de geração de renda, com os cursos de corte e costura, curso de serigrafia, curso de culinária, a confecção dos braceletes, o curso de bordado, a oficina de pintura em tecido e o próprio apoio aos outros projetos sociais. Né? E então, para a questão de entender como o Cidades Invisíveis ele podia ser uma inovação social, eu também fiz uma análise dessas inovações na questão da percepção de cada entrevistado, o que cada um considerava como uma inovação ali para a comunidade atendida. Então, para o diretor do projeto, fica muito claro que são as ações de promoção de saúde, os espaços de socialização e lazer para as pessoas por meio da urbanização, a promoção dos cursos de capacitação e a oportunidade de geração de renda, né? E uma coisa também que achei bem importante que foi relatada é que como ele conseguiu perceber a mudança na postura das pessoas ao longo do tempo, assim, que o projeto foi atendendo a essas pessoas, né? Que elas se sentiam mais seguras ao se posicionar com outras pessoas, em conversar com outras pessoas. Para os voluntários e parceiros, também aparece a questão da mudança nas próprias pessoas que são atendidas, e principalmente a questão da própria autoestima, né? A questão de gerar novas relações de amizade, de camaradagem, né? As parcerias que o projeto consegue fazer, porque o projeto ele consegue realmente atingir muitos atores diferentes para conseguir realizar as atividades, a questão das intervenções artísticas e a própria visibilidade que esse projeto consegue levar para a comunidade.
E para os moradores da comunidade, vem a questão da melhoria da qualidade de vida com a urbanização. E aqui na urbanização, na construção da pracinha, também foi interessante uma coisa que veio nos meus achados, é como a questão daquela pracinha ela mudou a utilização daquele espaço. Não só por ter um espaço para as crianças brincarem, mas para as famílias terem espaço ao ar livre. Então, elas tinham um espaço ali para socialização que antes elas não tinham ali naquela comunidade. Tanto que quando eu fui fazer a entrevista, uma parte das minhas entrevistas eu realizei naquela pracinha. Porque as pessoas estavam ali sentadas tomando chimarrão, conversando, e me cederam aquele espaço para eu poder fazer a entrevista. Para elas também fica a questão de possibilidade de gerar renda, de ter uma outra atividade que ocupe aquele espaço, aquele tempo livre que elas têm. Por exemplo, uma das moradoras que tem muitos filhos, ela não consegue trabalhar fora, porque daí não teria com quem deixar as crianças. Então, para ela, ter uma outra atividade também, além do cuidado com a casa e cuidado dos filhos, né? O espaço de ensino e aprendizagem, tanto para os adultos quanto para as crianças, as ações de lazer e de recreação que eles promoveram, a questão de ter acesso à internet, as relações de amizade e camaradagem também ficaram, a questão da autoconfiança, né? E uma outra que apareceu muito foi a questão do reconhecimento do trabalho, que eles se sentiram muito orgulhosos de saber quando eu perguntei como é que eles se sentiam em saber que o projeto vendia produtos que eles fizeram, ou que eles ajudaram a customizar, e eles relataram um orgulho muito forte ali nessa questão de saber que tem outras pessoas que estão usando aquele produto que eles fizeram e que dão valor para aquele produto, né? Que gostam daquele produto. Então, isso é uma coisa assim que me tocou bastante também. E a própria questão da visibilidade para a comunidade, né? De mostrar que na comunidade não tem só violência, não é só a favela, não é só a pobreza, que ali também tem gente que quer trabalhar, que pode ter beleza dentro da comunidade, como é o caso ali da própria cultura local, como também da questão das intervenções artísticas que foram feitas, né? E que coisas boas também surgem desse tipo de lugar, né? Que normalmente a gente vê no noticiário como lugar de violência, como lugar da pobreza, ou que tem muita gente que não quer enxergar. Então, na minha pesquisa também levantei como principal dificuldade do projeto foi a questão do engajamento dos membros da comunidade. Acho que também que é por uma questão da característica de formação socioespacial da comunidade de Frei Damião, porque muita gente de lugares diferentes, né? Essa foi uma dificuldade que eles tiveram, né? Mas eles têm uma forte habilidade em promover a visibilidade social e eles utilizam muito bem as redes sociais para isso e também levam para cidades invisíveis em forma de palestra em vários estados. A questão da participação dos membros da comunidade, ela ainda é a nível de execução das ações, né? A questão de eles perceberem na parceria com outros projetos, como é a parceria com o CEDEP, de que eles conseguem se fortalecer também dentro da comunidade e das outras comunidades que são atendidas, né? Porque como são projetos também que estão um pouco mais tempo nessas outras comunidades, eles já conseguiram um pouco vencer essa barreira do engajamento. Então, eles conseguem promover esse apoio também para os outros projetos serem um pouco mais eficazes nesse sentido, né? Então, eles promovem a parceria ali com o CEDEP, por exemplo, com aulas de corte, costura, modelagem. Eles fazem também a captação de encomendas e ajuda com os materiais, né? O lucro da venda dos produtos que são feitos pelas alunas do curso que são resultado dessa parceria ali, elas se revertem para as alunas do curso, né? A intenção de desenvolver a coleção de roupas por meio dessa parceria, ela prevalece, tanto que uma das entrevistadas me falou assim que eles estão até pensando em reestruturar ali o curso para conseguir deixar esse objetivo mais claro. E outra coisa interessante que também começou assim, com a relação dos alunos, com a professora ali que atua nessa parceria que o Cidades Invisíveis conseguiu, é que os alunos começaram a perceber que elas precisavam criar um fundo para ajudar assim a comprar algum material, alguma coisa para manutenção. Porque que acontece? As máquinas de costura que elas têm ali, elas são frutos de doação. Então, essas máquinas elas já estão um pouco antigas, um pouco gastas. Então, elas dão muita manutenção. E ali elas têm um gasto meio grande. E, às vezes, nem sempre
projeto vai ter dinheiro para conseguir isso. Então, da questão do lucro das vendas, elas estão guardando cerca de 10% ali para formar esse fundo, para ter esse dinheirinho ali para quando elas precisam para alguma eventualidade. E isso é muito interessante, porque é um aprendizado ali também que envolve em como gerenciar o recurso que é oriundo daquela venda, né? Porque envolver que aquilo ali tem o lucro, que vai reverter em uma renda para elas, mas também que aquilo precisa conseguir se manter de alguma forma, em que nem sempre vai dar para contar com doação de alguma coisa, ou o próprio cidade em algum momento pode passar por alguma instabilidade e o suporte financeiro não conseguir ser eficiente. Então, ali já começa o indício das pessoas mesmo verem que precisa de ter uma questão da gestão financeira e de ter um trabalho em equipe. E aqui eu trouxe também a imagem da intervenção artística que teve ali no Morro da Mariquinha. Essa intervenção eu não consegui participar presencialmente, mas eu acompanhei muito ali tudo que os artistas publicaram, tudo que o próprio Cidades Invisíveis publicou, né? Teve, assim, uma aderência da comunidade muito forte, assim, de sentir valorizado aquele espaço urbano, das crianças participarem, ajudando a pintar o fundo da pintura. Assim, foi bem, bem interessante. Né? E para atingir o meu terceiro objetivo de pesquisa, eu correlacionei com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, o que acontece nessa correlação? O projeto Cidades Invisíveis ele tem um potencial para divulgar a experiência dele. O que deu certo, o que não deu certo, né? Qual foi o aprendizado todo dessas experiências, dessas parcerias que eles têm. E os objetivos de desenvolvimento sustentável, eles têm uma outra potencialidade, que é ajudar a divulgar e a difundir esse tipo de inovação, que é um dos pressupostos da inovação social, que ela tem que ela seja tem uma escalabilidade, que os resultados positivos podem ser difundidos para outros lugares. Não que sempre a gente vai conseguir alcançar o mesmo resultado com a mesma experiência, até porque essa experiência vai ter que ser adaptada para a realidade local. Mas é uma fonte de aprendizado muito interessante. Então, eu identifiquei 8 objetivos ali que os Cidades Invisíveis conseguem ajudar. E as coisas que aparecem, principalmente a questão da inclusão social, a questão do empoderamento, da qualidade de vida, de promover uma oportunidade de renda, a questão dos espaços de socialização, né? E um dos ODS que tem muito a ver com cidades invisíveis, até pelo título, é a questão das cidades e comunidades sustentáveis, né? Que é uma forma também de tentar construir comunidades que consigam desenvolver a sua resiliência em relação aos problemas sociais que tem que enfrentar. Então, com considerações finais, eu volto a defender que a inovação social está tanto em processos quanto em resultados, e que são partes indissociáveis da inovação social, e não tem como separá-los. O processo da inovação social em si é complexo, ele demanda muito tempo para que realmente consiga gerar novas práticas sociais e novas relações sociais e o fortalecimento. Nas ações das Cidades Invisíveis, foi possível observar que o processo de inovação social não acontece em contexto prático em etapas bem definidas, né? Porque vão ter muitos entraves ali que vão ter que ser resolvidos pelo projeto, às vezes na relação com a comunidade, às vezes na hora de conseguir um recurso para alguma coisa, de se deparar com um problema prático e pensar, tá, como é que a gente vai resolver isso? Então, o Cidades Invisíveis, ele é uma organização que ele percebeu a necessidade de deixar para trás as ações que eram mais assistencialistas, para que se conseguisse gerar algum tipo de transformação social. Ele está em processo de fortalecimento das ações nesse sentido. E a própria questão da realização de uma inovação social, ela requer um enfrentamento de muitas adversidades e de aprendizado de todas as partes, né? Essa pesquisa ela me oportunizou visualizar no fenômeno empírico o entendimento do Paulo Freire de que não é possível dar ou fazer empoderamento para as pessoas. O que a gente pode fazer é oferecer condições que sejam propícias para isso. São condições favoráveis que vão favorecer tanto a questão do empoderamento como a questão de desenvolver as liberdades substantivas, que daí já está mais alinhado com o SEM,
para que as pessoas sejam capazes de serem autores da própria história, de tomarem decisões, de se perceberem agentes do mundo, de serem agentes de mudança, que elas têm direito a fazer escolhas na vida dela. E a inovação social, ela trata de um processo colaborativo, gradual, que ela precisa muito do processo de mediação do processo de ensino-aprendizagem, para que as pessoas possam se perceber enquanto sujeitos ativos no processo de escolha e de agir, que ali naquele exemplo que eu trouxe ali da primeira tentativa que eles fizeram de desenvolver a coleção, fica muito claro que ali, além da questão do próprio aprendizado, da técnica em si, do bordado, elas também precisavam de outros aprendizados que são mais relacionados a elas enquanto indivíduo, para que se pudesse ter condições ali melhor para desenvolver a coleção, e tanto aprendizado também do próprio projeto, de tentar encontrar outras maneiras de readequar o espaço para essa produção. E uma outra coisa que aparece que está relacionada à questão que eu levantei da dificuldade do engajamento é que, assim, que mesmo quando a gente oferece oportunidades de aprendizado, de mudar a realidade, nem todas as pessoas vão estar interessadas nisso. Mas essa falta de interesse, ela tem origem em duas coisas. Uma é o medo e a outra é o comodismo. Mas as duas têm uma raiz em comum. É que às vezes as pessoas estão tão acostumadas com as condições que elas vivem, que elas não veem muita perspectiva de como mudar aquilo, de que realmente é possível mudar aquilo, que é o que o Kant vai trazer. E para elas parece ser mais confortável estar diante daquela situação, porque elas já conhecem os problemas que elas já têm, elas já lidam com aquilo no dia a dia. Então, uma das questões que eu levanto também depois para o estudo futuro é como conseguir mudar isso, como conseguir engajar mais pessoas da comunidade. Então, o projeto Cidades Invisíveis ele pode ser considerado uma inovação social na perspectiva do Binete, porque ele consegue gerar valor social para as pessoas da comunidade. Ele tem um locus de inovação a nível local, a nível da comunidade. Ele usa como estratégia a cooperação entre diversos atores sociais e os beneficiários. A difusão do conhecimento acontece pela prática tanto da divulgação das experiências de Cidades Invisíveis em outras comunidades, como na sociedade geral. O processo de inovação social está ligado à questão do desenvolvimento das capacidades instrumentais subjetivas das pessoas, a construção das novas relações sociais, a articulação de diferentes atores sociais, a visibilidade social que eles conseguem dar para as comunidades periféricas e a potencialidade para gerar empoderamento, inclusão social e novas relações sociais. E a questão da escala local é bem importante para colaborar com a implantação da Agenda 2030, pois se considera as dificuldades locais e permite que realmente as pessoas possam participar do processo. Né? Nenhum país vai conseguir atingir cada meta pensando numa solução única para cada meta daquelas ali, que se aplique no contexto nacional, porque cada lugar vai ter sua especificidade, tem sua história, tem sua cultura, tem problemas diferentes. Né? Então, e disso eu identifiquei que existem uns 8 ODS que os Cidades Invisíveis pode contribuir, que é a erradicação da pobreza, a boa saúde e o bem-estar, a educação de qualidade, a igualdade de gênero, o trabalho decente e o crescimento econômico, a redução das desigualdades, as cidades e comunidades sustentáveis e a paz e a justiça em instituições mais eficazes. Então, como limitações do meu estudo, aparece a impossibilidade de realizar a entrevista com pessoas que participaram ou participam de Cidades Invisíveis, mas que naquele momento não puderam contribuir com a pesquisa. O fechamento do espaço físico do bonsai foi também um fator limitador. A questão das indicações de estudos futuros, né? Eu coloco como analisar o processo dos mecanismos das redes sociais, da internet, na articulação de diferentes atores sociais em prol da inovação social. Esse é bem importante porque muitos voluntários ali e parceiros também me relataram que começaram a conhecer as Cidades Invisíveis foi por meio da rede social. E ali viram o que era feito e se interessaram pelo projeto, tanto que às vezes quando eram convidados pelo diretor do projeto já conheciam ou se sentiam instigados a participar por conta disso. Analisar ou pensar formas de aumentar o engajamento da comunidade, de
furar aquela barreira daquela questão do medo e do comodismo, que eu volto a dizer que, na verdade, vem das questões, das dificuldades que essas pessoas já têm intrínsecas ali no dia a dia e que não veem outra perspectiva em relação àquilo. E também analisar especificamente o papel das artes na inovação social, porque a arte ali é um mote da inovação social nas cidades invisíveis, né? É o fio condutor de todo o projeto. Como a minha pesquisa foi uma pesquisa de dissertação, só tem 2 anos, é pouco tempo, e eu fiz meu mestrado também trabalhando, não foi um objetivo que eu ia conseguir alcançar com o tempo que eu tinha disponível para fazer o estudo. E eu vou deixar também uma parte das referências bibliográficas que eu utilizei, né? Eu ainda estou em fase de fazer as adequações que a banca me pediu no texto. E eu quero fazer um agradecimento muito especial à CAPES, porque o meu mestrado ele foi financiado com recurso público, tinha uma bolsa do tipo taxa. Eu quero agradecer à Unisul, porque contribuiu com a minha formação acadêmica, com a minha formação cidadã. Eu quero agradecer ao projeto Cidades Invisíveis e à comunidade Frei Damião por ter aberto as portas para mim poder fazer essa pesquisa. E eu agradeço ao IFSC, especialmente na figura do Douglas, por ter me oportunizado esse momento de compartilhar a minha pesquisa, que acho que é bem importante que a pesquisa científica ela tem que sair um pouco do mundo acadêmico e vir para o mundo prático, né? E eu deixo aberto, caso vocês queiram fazer outras perguntas, a gente tem tempo aí, se vocês quiserem questionar mais alguma coisa. Ah, e lembrando um pouco ali que o Douglas falou também do Covid-19, o Cidades Invisíveis ele está fazendo uma ação para arrecadar tanto cesta básica como material de higiene, álcool em gel, que a gente sabe que está em falta, né, para essas comunidades, porque elas acabam não sendo tão bem atendidas, elas não têm acesso e muitas vezes também não sabem nem direito o que está acontecendo, né? E, enfim, depois se vocês puderem ver nas redes sociais deles, se quiserem contribuir de alguma forma, fica lá também. Então é isso, O estou ideal aberta para ideal é acompanhar pelo Instagram deles lá, que tá bastante atualizado, né? Gente, e aí, gostaram, né? Viu só como a gente é privilegiado? Muito bom, né? Muito legal. Então, eu amei também o trabalho da Raquel. Alguém tem alguma pergunta para aproveitar esses minutos finais? Que a Raquel está aqui? Acho que a gente já foi conversando ali bastante também no chat, Raquel. E tu também interagiu por ali, mas se alguém tiver, pode aproveitar agora também. Fica à vontade. É mais uma oportunidade de compartilhar aí, como a Raquel falou, é fundamental não deixar as nossas pesquisas engavetadas, e a tua pesquisa tem tudo a ver com o nosso curso. O pessoal que já estava estudando, com certeza está percebendo. E deu para fazer várias ligações aqui, conexões e inter-relações com o curso. Ah, é legal de ver também que tem colegas de trabalho aqui no grupo, É né? Eu isso. agradeço a todos os elogios e bom, eu me coloco disponível para ajudar a responder as dúvidas, porque é uma área do conhecimento realmente bastante vasta. Então, esses 2 anos de mestrado foram até curtos, eu acho, às vezes, para conseguir realmente se apropriar de toda a literatura, né? Até porque o conhecimento é bastante fragmentado, porque tem muita gente interessada em realmente achar outras soluções para os problemas sociais que a gente tem, né? Então, às vezes, de uma iniciativa particular, a gente pode ter alguma inovação social que também pode ajudar outras comunidades, né? Obrigado então, Raquel. Fica à vontade se tu quiseres ficar aqui até o final. A gente vai ficar só mais alguns minutinhos, pessoal, tá? Tinha combinado até 20h30. Eu fui interrompendo a Raquel, perdão. Aí tomou um pouquinho mais de tempo. Mas daí a gente fica mais uns minutos. Eu só quero aproveitar o tempo, principalmente, para falar sobre as atividades ali do Moodle. Tá, Raquel? Aí se tu quiser sair, fica à vontade. Te Obrigada, agradeço mais pessoal. uma vez. Me despeço por aqui, então. Muito obrigada. Obrigadão. Vocês têm alguma dúvida sobre o Moodle, gente? Aproveitar que você bem objetivo, já que estamos com o tempo avançado da hora. Sobre as atividades, sobre algum conteúdo específico do Moodle que já estudaram, que queiram aproveitar esse momento aqui, essa nossa interação ao vivo? Nada? Olha lá, hein? Tá, Michele comentou que por enquanto não.
Eliane só precisa se organizar para as leituras. E a Lívia? Eliane, no mais tudo certo. O que seria, Lívia? Vamos ver se eu consigo te ajudar em alguma coisa. Esses slides tu já podes baixar agora. Aqui tem um botãozinho aí do teu lado esquerdo. Lá embaixo do slide, do lado do canto esquerdo inferior, tu já pode fazer o download dele aqui pela própria webconferência, tá? Ah, beleza. Aliás, desculpa, Fabiana. Eu acho que a Lívia, quanto à escolha do projeto para atividade, pode ser outro extra IFSC? Pode ser, Lívia, sem problema, tá? Pode ser um projeto de qualquer instituição, mas tem que ser um projeto de extensão, tá? Aí tu tens que ir no site da instituição, ou se conhecer o professor coordenador do projeto e buscar ter acesso ao detalhamento desse projeto para poder fazer aquela atividade, a nossa primeira atividade. Eu vou nela aqui já, eu já vou abrir exatamente esse slide, tá? Deixa eu passar aqui. Tá um pouco travado, só um pouquinho. Aqui por conta da internet. Eu queria agradecer a participação de vocês lá no Moodle, tá? Não deu tempo de falar aqui agora, mas na próxima webconferência vai dar. A gente está assim com uma turma riquíssima, diversa, como vocês veem, de vários lugares do Brasil. Eu estou assim muito, muito feliz. Lívia, pode ser um projeto teu? Pode ser, sem problema nenhum. Melhor ainda. Tá lá se tu deres uma olhada lá na atividade, na descrição, no enunciado da atividade, a gente coloca que também pode ser um projeto próprio, né? E aí pensando em como melhorar esse projeto por meio das diretrizes da extensão e tudo mais. Michele, a gente vai ter outra webconferência a princípio no dia 24 de abril, se eu não me engano. Já vou mostrar aqui no slide, tá? Já passo a data correta. Tá lá no nosso roteiro de estudos e também no... Ó, aqui tá aí para vocês, ó. A nossa primeira lá no site, no Moodle, tem um cronograma e roteiro de estudos. Recomendo fortemente que vocês usem esse cronograma roteiro de estudos para se orientar, porque aqui a gente dividiu, já dimensionou as atividades para vocês fazerem ao longo das semanas, das nossas 10 semanas. Tá? Então aproveitem e usem o cronograma e roteiro de estudos, lá também tem. Ah, sim, sim, sim. Ah, sobre a pauta da apresentação toda, a gente pode eventualmente marcar uma webconferência extra, mas de um jeito ou de outro, eu gravo um vídeo para vocês, extra, não tem problema nenhum, isso aí a gente dá um jeito, tá, Michele? Provavelmente eu vou gravar um vídeo e aí passo essas outras informações que a gente não conseguiu ver agora. Mas eu só queria dar um destaque, primeiro dizer que nós estamos com uma turma super mista, tem aluno de todos os lugares do Brasil, colegas de trabalho do IFSC, técnicos administrativos, professores que já têm experiência com extensão, mestres, doutores, graduados, licenciados, pessoal da área da educação, Instituto Nacional de Pesquisa do Amazonas, o Justino, mestre Justino. Então, assim, meu Deus, a gente está com uma turma feríssima e eu queria, antes de fechar, pedir para a gente aproveitar esse momento que nós estamos vivendo e o presente que nós tivemos de nos encontrar nesse curso para a gente participar e colaborar mais juntos lá pelas ferramentas que a gente tem lá no fórum, no Moodle. Procurem olhar as atividades que os colegas estão postando, aqui no Instituto Federal de o que é TM no Mato Grosso? É IMT, né? Eu acho. IFMT. É que aqui tu colocou TM, Fabiana. Triângulo Mineiro. Ah, tá certo, desculpa. Perdão. Olha só. Do Triângulo Mineiro,
assim tá demais. Eu vou depois eu vou passar para vocês um resumão de onde nós somos. Isso, perdão. Deem uma olhada lá, vocês devem estar vendo no fórum, né, de apresentação que eu estou passando aqui para vocês, Instituto Federal do Paraná, do campus Curitiba. Eu acho que tem mais de um servidor do Instituto Federal do Paraná, né? Se eu não me engano, Michele. Tem mais um ou dois, aí são 3 pessoas que estão no nosso curso, se eu não me engano. Ah, ó, a Carol também. Muito legal, sejam bem-vindas. Pena que a gente ainda vai falar mais. Aqui do IFSC de Jaraguá, poxa, que privilégio a gente poder falar, conversar, ter esse espaço para conversar. Gente, o que eu queria só destacar aqui é sobre o desafio 1, tá aí na tela de vocês, que tem um exemplo lá, já pronto, com um esboço de uma resposta desse desafio. Quem ainda não respondeu, dá uma olhada no que os colegas colocaram, dá uma olhada com cuidado no enunciado dessa atividade, olha esse esboço desse desafio para se orientar bem, tá? E ao final, aqui no final da página, tem os critérios que são analisados. E aí eu queria, aqui já são alguns trabalhos que vocês enviaram, né? Agradeço a Priscila que já enviou, o Leandro também, a Bruna, a Eliane, a Lick, Lilian, Leonardo, Marcelo, Douglas também, que é um professor aqui do IFSC, também já enviou essa atividade. A Priscila, ela trouxe aqui, analisou a atividade de extensão penitenciária de Criciúma, que é uma atividade bem interessante. E ela fez, então, aqui só para quem não fez ainda, a ideia é buscar uma atividade, um projeto de extensão, que tu possas ter acesso aos detalhes dele, e fazer uma análise a partir das diretrizes da extensão. Aqui está aparecendo 3 delas. Esse aqui é o trabalho da Priscila, que ela mandou agora lá no Moodle. Então, ela pegou cada diretriz e viu como que essa diretriz estava presente nesse projeto. Tá? Então, a ideia é essa mesmo, pensando que quanto mais a gente consegue desenvolver as diretrizes da extensão em uma atividade educacional, em uma atividade de extensão, mais robusto, mais consistente, mais impacto social e impacto na formação do estudante ele vai gerar, tá? Então se a gente se focar nas diretrizes da extensão, a gente consegue fazer coisas maravilhosas. Então, essa seria a principal dica, tá? Para quem ainda não fez e quem fez atividade quiser mexer também, fica super à vontade. Tá bom, pessoal? Para finalizar, o que vem por aí no Moodle a gente vai fazer mais uma webconferência. A próxima webconferência vai ser provavelmente com um servidor da uma participação externa também, e nós vamos tratar sobre curricularização da extensão. Como inserir a extensão nos currículos, que é uma demanda legal, nacional, e que a gente já está vivendo, já está, inclusive, terminou o prazo aí, está terminando, né, a princípio, mas vamos tratar sobre isso numa webconferência, é a nossa intenção. Para deixar o recado, então, final, gostaria dessa indicação, já que a gente falou do Yunus bastante nessa webconferência, que vocês assistam esse vídeo aí, ó, é só clicar nesse link, que ele criou esse termo que se chama ficção social, tá? Esse termo que ele criou de ficção social, que é Create Social Fiction, criar ficção social, que é aproveitar esses momentos de crise, principalmente, para a gente co-criar uma nova realidade. Então, esse é o recado que eu deixo para vocês, é um videozinho de 4 minutos, ele é esplêndido, maravilhoso, que assim como existe a ficção científica dos filmes, que muitas coisas que a gente não imaginava a gente acabou criando, né? Hoje a gente já é normal para nós, para nossa realidade, que o Yunus coloca essa importância da gente sonhar e criar uma ficção social para conceber o mundo que a gente deseja. A webconferência está sendo gravada, Michele, eu vou para as dúvidas que vocês colocaram aqui. Michele, por último, está sendo gravada e vai ser disponibilizada, sim. Fernando, a inserção da extensão nos currículos de curso, sim. Isso mesmo, Fernando. Lá no nosso curso, tu vais verificar, também lá nos conteúdos,
que tem, no Plano Nacional de Educação, tem aí uma obrigação dos cursos de graduação que seja inserida atividades de extensão dentro dos currículos. Todos os currículos têm que ser adaptados e ajustados para inserir até 10% de atividades de extensão no currículo. Então, é um trabalho bem importante e que esse curso foi criado por conta disso também. Tá? Esse curso aqui existe para ajudar nessa perspectiva. Deixa eu responder as outras perguntas ali. Estou na expectativa para aprender mais sobre Design Thinking. É o módulo 2, já está disponível lá no Moodle. Bastante coisa sobre Design Thinking. É uma metodologia com uma abordagem centrada no ser humano, ou seja, como que a gente cria novas soluções, desenvolve novos projetos dentro das instituições educacionais, com essa abordagem, com essa metodologia realmente focado no ser humano, naquilo que a pessoa vive, na necessidade que ela tem. Então tem tudo a ver com extensão, tem tudo a ver com inovação social. O desafio 1 pode postar até o dia 24 de abril, se não me engano, está lá no roteiro também. Acho que é dia 24 de abril. Fechou, gente? Mais alguma coisa? Podemos encerrar por aqui? Aí a gente vai interagindo mais nos próximos encontros. Qualquer coisa, só mandar mensagem lá no Moodle, mensagem privada, mensagem no fórum. A gente está com... Vocês vão perceber que a ideia está bem aberta, bem informal, bem tranquilo para aprender juntos. Tá? Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo tempo. Desejo muita saúde, espero que os familiares de vocês estejam bem por aí, tá? E que vocês tenham gostado. Eu que agradeço. Super beijo. Não deixem de assistir esse vídeo do Create Social Fiction do Yunus. Abraço. Obrigado. Vou encerrar a gravação agora, então.